Olá, eu quero iniciar agora um conjunto de vídeos em que nós faremos um projeto simples, uma lista de tarefas simples em que eu vou listar algumas tarefas em que nós temos para desenvolver, uma caixa de texto que eu possa adicionar novas tarefas e um botão, alguma forma de eu checar que uma tarefa está realizada ou não e mostrar que essa tarefa já foi finalizada. Mas eu vou desenvolvê-la usando, primeiramente, JavaScript puro, sempre com HTML, com CSS integrado. Depois, uma outra versão usando a biblioteca do jQuery, que já nos traz algumas funcionalidades a mais e nos facilita um pouco o trabalho. E, por fim, fazer uma versão utilizando um framework como o Vue.js. Então, nós vamos ter essas três versões sendo desenvolvidas num conjunto de vídeos para a gente. Então, no primeiro momento, nós vamos criar um projeto chamado To-Do List, e nesse projeto, então, eu vou adicionar as três versões, a versão em JS, a versão em jQuery e a versão no Vue.js. E vamos criar para cada um deles os arquivos correspondentes. Então, nós vamos primeiro aqui criar o nosso projeto. Eu vou criar aqui uma primeira pasta para a versão JS. E dentro dessa pasta da versão JS, nós vamos criar os três arquivos, que é a todo.html. Nós vamos criar um outro arquivo, que vai ser o style.css. E por fim, está na pasta errada, vou colocar na pasta correta. E por fim, aqui dentro, um outro arquivo chamado script.js. Nós vamos primeiro fazer a estrutura desse arquivo HTML e nós vamos usar a estrutura padrão que o VS Code já nos oferece, né? Então, o título do trabalho vai ser lista de tarefas. Então, aqui eu vou adicionar também, no final antes do título, um script já para ler esse arquivo de script.js. Já vou também colocar aqui um link, né, do CSS para ele ler o arquivo de style.css. Então, esses dois arquivos aqui nós já vamos utilizar. Por padrão também, nós vamos utilizar o Bootstrap, né, nesse projeto. Então, nós vamos utilizar a versão do Bootstrap. Então, nós vamos aqui no navegador, já deixei aberto o Bootstrap para nós, e nós vamos ver então como utilizá-lo, né? Nós vamos vir aqui na versão de como utilizar, nós vamos copiar esta linha aqui. Vamos copiar essa linha e colocar aqui nessa parte inicial. E vamos também copiar o bloco de JavaScript que ele precisa, né? Para ter, então eu posso ter todo ele junto ou ele separado aqui em dois arquivos e vou usar uma versão toda junta. Então eu separo aqui e já vou colocar essa versão aqui. Então já tem a parte também do JavaScript adicionada nesse projeto. E nós vamos fazer uma estrutura básica, então, aqui no corpo do projeto, né? O que nós faremos? Eu vou descer um pouco e aqui no corpo do projeto nós vamos criar um container, né, uma classe container, uma dívida classe container. E dentro dessa dívida classe container, nós vamos colocar aqui um título, né? Minha lista de tarefas. E logo abaixo, primeiro nós vamos colocar, depois vamos colocar um texto aqui para adicionar, né, os elementos, mas primeiro o que nós vamos querer é colocar uma UL com uma LI dentro, e dentro dessa LI nós vamos ter um elemento da classe checkbox, que nós vamos desenvolver já ela, com uma label dentro dela, uma label simples mesmo, né? E dentro dessa label nós vamos colocar um input do tipo text checkbox, né? Então, um input do tipo checkbox, assim, né? Com um nome aqui que eu vou colocar como tarefa, né? Um nome qualquer que pode ser uma tarefa que eu vou desenvolver, e eu vou colocar aqui uma classe. Eu vou chamar ela de task item, ou item da tarefa, né? Eu vou colocar aqui como estudar. Então, tem esse primeiro elemento aqui. E eu posso copiar vários desses elementos. Então, eu vou copiar aqui todo esse bloco e vou fazer aqui, então, o outro ler. Vou fazer mais uma cópia desse elemento aqui como programar. Então, tenho esses três elementos aqui que eu vou utilizar. Então, são todos eles a class checkbox, que eu vou estar utilizando. E eu posso, então, para um deles depois, aqui eu vou pegar, por exemplo, essa class ler, eu vou colocar essa linha aqui que tem um ler. Deixa eu mostrar aqui como ficou o resultado disso antes, né? Deixa eu mostrar para você como vai ficar esse resultado. E já deixei aqui a página aberta, né?
JS, o index, o to-do, ele tem esses 3 elementos aqui. Eu já podia pegar um deles aqui e já deixar ele como marcado. Então, por exemplo, o ler, eu já quero deixar ele como já está realizado, né? Então, eu também posso depois marcar ele como checado ali, né? Como removido e tal. E eu vou usar para isso uma classe chamada class removed, né? Então, eu vou colocar aqui um class igual a removed. Então, nós já temos aqui uma estrutura básica de como a nossa classe vai ficar, né? Só para que a gente possa ter uma ideia principal. Então, nós vamos só configurar esses elementos principais aqui no estilo. O que nós queremos fazer? Primeiro o container, né? Esse container que a gente acabou de desenvolver, eu posso colocar uma largura para ele aqui, eu vou colocar de 50%, e nós vamos colocar uma margem para ele de 20 pixels, uma margem assim, então vai mudar pouca coisa, mas já vou ter uma pequena alteração aqui, né? Vai estar um pouco afastado aqui de cima, né? Deste meu elemento. Então, esse aqui mudou um pouco. O que mais nós vamos fazer aqui? Nós já podemos também fazer aquela classe, a UL e a LI, né? Aquelas dois elementos, eu não quero que mostre aqueles pontinhos, né? Então, o meu list style type dele vai ser none, né? Então, para que eu tenha este comportamento com essas bolinhas aqui, ó. Então, ele altere. Eu não salvei, devo não ter salvo aqui, o LLI, list style type none. Opa, não tem esse ponto. Então, assim, o L e LI. Volto aqui. E agora, então, já tenho esse comportamento aqui pronto para mim. O que mais nós podemos fazer também é a classe removed, né? Então, aquela classezinha removed que nós fizemos ali, nós podemos colocar para ela algumas características, por exemplo, mudar um pouquinho a cor dela. Então, a cor dela pode ser um cinzinha. Então, veja, agora, se eu vier mostrar para você o resultado, já está com uma cor um pouquinho diferenciada ali, né? E ainda eu posso mudar a label dela, né? Então, eu posso fazer aqui na class removed, a label que está dentro dela. Veja que aqui dentro eu tenho uma class removed e eu tenho uma label que está dentro dela. Essa label, então, eu posso também falar que ela vai estar riscada. Então, ela tem um text decoration e eu tenho vários deles. Eu posso usar aqui um line through, né, para fazer, então, um corte neste elemento. Então, veja, eu tenho um risquinho aqui, né? Ela não está checado ainda, né? Eu quero que mude isso aqui na hora que eu clicar, né? Mas já tenho aqui uma ideia do funcionamento geral dessa minha lista de tarefas. Nos próximos vídeos, nós vamos colocar aqui uma caixa de texto, né, para que a gente possa alterar e adicionar novos elementos.